Salve Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Olá, irmãos e irmãs, vamos dando continuidade a esta caminhada que estamos fazendo de aprofundamento espiritual. Fazendo estes exercícios, estamos nos encontrando cada vez mais perto do caminho justo e correto que devemos seguir. Hoje, chegando ao nosso 14º dia dos exercícios espirituais, vamos ver sobre o juízo final. Já vimos como que vai ser o fim do justo, vimos como vai ser o fim do pecador e agora como que vai ser o juízo final. E para começarmos, façamos a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração, e vos peço perdão, humildemente, por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação, e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos, para que intercedais por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E vamos ao prelúdio primeiro, que é a composição de lugar. Momento em que Santo Inácio pede que a nossa imaginação seja ativada para que possamos imaginar o local aonde estamos. Agora, vamos iniciar este prelúdio, este exercício do dia de hoje, e ele pede que nós acionemos a nossa imaginação para olhar o que está ao redor de nós e nos aprofundar realmente durante esta leitura, durante esta meditação e oração. Imagina que vês a Jesus Cristo sentado em um magnífico trono para julgar a todos, especialmente a ti, ali cercado pelos apóstolos e santos, na presença de todas as pessoas que existiram, existem e existirão. Ele te pede contas de tudo o que fizestes de bom e de mal, de tudo o que fizestes ou deixastes de fazer, até mesmo de uma mera palavra descuidada. Ou seja, estamos agora diante de Jesus Cristo, Ele no seu trono celestial, Ele em todo o seu esplendor, e ali estamos de frente dele, e Ele está lendo o livro da vida, e ali nos perguntando: o que você fez? E por que você não fez isso? Por que deixastes de fazer isso? E no prelúdio segundo, o pedido pela graça especial. Senhor, eu vos suplico que me concedais a graça de que necessito para viver da maneira justa e santa, para que, quando vierdes me julgar, não tenhais o que me condenar. Assim como o justo que se alegrou no momento de sua morte, mesmo sabendo que muitos ficariam tristes, pela sua partida ali, mas estava feliz porque chegou o seu fim e ali ele pôde se encontrar com Deus, porque sabia que tudo que ele fez foi um caminho justo, foi um caminho reto. E o ponto número 1 que Santo Inácio vem tratar com nós é a terrível visão do fim do mundo. Como nós vimos até em alguns exercícios anteriores, qual é a terrível visão nossa do inferno, agora veremos qual é a visão do fim do mundo. Ao se aproximar o dia do juízo, tudo estará envolvido em um terrível tumulto. O sol e a lua e as estrelas não emitirão luz, e o mundo ficará na escuridão. Os astros não darão vida às plantas, ervas e flores, e assim elas murcharão e não darão frutos. As doenças e contágios serão malignos e multiplicados, deixando os pais sem seus amados filhos, os filhos sem seus queridos pais, as casas sem herdeiros e os povoados
sem habitantes, né? Cidades começarão a desaparecer. As guerras prolongadas e cruéis devastarão os reinos mais prósperos. Contendas sangrentas entre os homens resultarão em uma terrível anarquia. A fome dizimará famílias inteiras e a miséria levará milhares de pessoas à sepultura, ou seja, irão para o cemitério. Depois disso, o tirano mais cruel que já foi visto no mundo chegará ao poder. Aquela besta sangrenta, o anticristo, o qual levará o engano e o terror aos quatro cantos do mundo. Que dificuldades, que calamidades, que aflições tão grandes! Quem gostaria de viver naqueles dias tão amargos? Os mortais chorarão sem ter quem enxugue suas lágrimas, cheios de pesar, sem encontrar quem os console. Dadas tais circunstâncias, como poderíamos falar de consolação? O sofrimento aumentará a cada instante. Sim, a ira de Deus, contida por tantos séculos, será liberada e aos quatro elementos unidos se levantarão contra os pecadores. O ar lançará centelhas e raios que derrubarão os edifícios. Cairão granizos horríveis e pedras que devastarão os campos. E trovões aterrorizantes perturbarão os homens. A terra tremerá com terremotos horrendos, abrindo abismos que engolirão povoados inteiros. Os palácios mais suntuosos e os castelos mais fortes serão abalados e cairão em ruína. É fácil até de interpretar essa última passagem aqui, porque vejam, meus irmãos, a palavra de Deus que nos diz que tudo passará. E aquela casa que não for construída sobre a rocha firme, ela ruirá quando vier os ventos, quando vier as ondas do mar, quando vier os terremotos. Nós podemos interpretar de seguinte modo. Sim, pode ser que aconteça tudo isso, né? Pode ser que realmente comece uma destruição do mundo, um colapso global, a natureza ali acontecendo todas essas calamidades. Mas que nós podemos interpretar também como o justo que não construiu sua casa sobre a rocha firme. Quando nós não mantemos aquele convívio santo com o Espírito Santo, chegará o momento dos tormentos, chegará o momento das aflições, dos grandes choros, né? E ali aquele que não construiu a sua casa ou não manteve a sua alma firme na pedra de Jesus Cristo, na rocha firme do caminho da salvação, esse vai ruir, esse vai se perder, esse não vai estar mais ali tão forte e por isso também o cristão vai acabar caindo nessas aflições, nesses desesperos, porque ele não vai poder estar com Deus e a sua alma já vai estar tão enfraquecida através do pecado que ela vai estar ali se desmanchando, né, neste fim terrível. Vamos dando continuidade. O mar romperá seus diques e elevando suas ondas encrespadas até as nuvens, se espalhará por toda a terra, abalando os mortais com rugidos aterradores, destruindo os campos e sepultando em suas procelas tanto as feras quanto os homens, com suas famílias e tesouros. Os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, todos aqueles que conseguirem escapar dessa inundação universal, correrão para se abrigar nas cavernas nos montes mais altos. De lá testemunharão a chegada de um dilúvio de fogo que transformará em cinzas tudo o que escapou da fúria de outros elementos. Que terror, que angústia, que choro será ouvido por todos os lados. Quem escapará daquelas chamas imensas? Ninguém, nem o rico, nem o pobre, nem o príncipe, nem o súdito, nem a criança, nem o idoso. Se estivermos vivendo essa destruição do mundo, porque será o dia do juízo final, ninguém vai escapar, ninguém vai escapar.
mesmo aqueles de coração puro, serão testados, pois haverá realmente todas essas desgraças na nossa frente acontecendo. E ali seremos testados, pois como já diz o autor, o anticristo estará espalhando sua palavra e seu terror em todos os cantos do mundo. E ali seremos testados com mais força, com mais severidade. Tudo queimará, os reis com seus exércitos, as cidades com suas fortalezas, os palácios com suas tapeçarias, tudo será alimentado por aqueles vulcões abrasadores. A nuvem de fogo percorrerá do oriente ao ocidente, subirá aos mais altos penhascos e descerá os mais profundos abismos. Passará por toda a parte, reduzindo tudo em cinzas, ouro, prata, pedras preciosas, seres racionais, seres brutos, tudo isso como os peixes, aves, vales, ilhas e montanhas. É assim que o mundo terminará com todas as suas futilidades. Veja, meus irmãos, como hoje no tempo, se vocês começam a prestar atenção nos noticiários das coisas do mundo, olha quantos vulcões começam a dar sinais, né? Vulcões que já estão há centenas de anos aí, né? Parados, quietinhos, sem ter nenhuma atividade ali sísmica ou vulcânica ou movimentação da lava interna, como por exemplo o grande vulcão de Yellowstone, que muitos ali começam a perceber que está dando leves tremores, os gases que estão sendo expelidos por ele ali têm se intensificado, e grandes cientistas já dizem, né, que se aquele vulcão realmente entrar em erupção, muito ali dos Estados Unidos vai se perder, né? Do continente norte-americano, muita coisa vai ser devastada por causa da tamanha força que é aquele vulcão. Não só isso, né? Há tantos e tantos outros vulcões espalhados no mundo que cientistas dizem que está estranho o comportamento deles. Inclusive devido aos movimentos, né, das placas tectônicas e do movimento ali dos terremotos, tudo mais ali que tem acontecido. Veja, meus irmãos, como a preocupação do mundo quando esses vulcões ativarem. Agora imagine nós, né, se realmente todos os vulcões entrarem em erupção, saberemos que esse é o juízo final, pois será terrível o volume das calamidades que irá ocorrer em toda a terra. E com isso nós começaremos a enxergar, aí está vindo a grande provação dos homens. É possível, alma minha, que este seja o fim de tudo que foi criado? E ainda assim há homens que almejam cargos e riquezas. Existem tolos que, esquecidos do último dia dos tempos, vivem entregues aos seus desejos mais pérfidos. Ou seja, vivem entregues àquelas luxúrias, àqueles pecados horrendos, né? Preferem ficar ali entregues à maldade do mundo e não pensam em se preocupar com isso. E o mundo começa a nos dar sinal. Pode ser que aconteça nesta geração? Quem vai saber? Pode ser que aconteça na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos? Não sabemos. Mas o mundo está aí, temos visto calamidades acontecendo ao redor de tudo. Olha o que foi esse Covid, né? Quanto e quanto tempo nós não vimos uma praga, um vírus devastar tantas pessoas no mundo? Olha as guerras, olha as pessoas ali lutando, armas químicas cada vez sendo mais desenvolvidas. Precisamos vigiar e orar, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Terminamos o ponto número 1 e agora vamos tratar dos afetos deste ponto. E o primeiro afeto vai ser o desprezo. Não desejo nada deste mundo. Deus me ensina nesta meditação que devo considerar todas as coisas do mundo como objetos que foram contaminados pela peste. E assim não os desejo. Que todos eles sejam entregues às chamas, que assim seja. Não os quero para que não me levem a arder nas chamas do inferno. Olha aí, o desprezo realmente
tratar as coisas do mundo como coisas indiferentes e não como coisas de realmente valor para nós. E o segundo afeto, mais uma vez, vamos falar do propósito. Os bens que não serão queimados neste incêndio são as virtudes, pois estas quero reunir e guardar. Estas procurarei com todo empenho e diligência. Ajudai-me, Jesus e Maria, a alcançá-las e praticá-las. Amém. Né? Um exemplo disso são esses exercícios espirituais. Vejam há quantos anos eles já foram desenvolvidos e agora, em plena atualidade, olha como ele faz muito jus, né, à nossa vida atual. E que graça é termos esses exercícios para nos ajudar a ter este aprofundamento da fé. E chegamos ao ponto número 2, que é o choro e o lamento dos pecadores no juízo final. Vejam, meus irmãos, nós já vimos como será o desespero lá no inferno, já vimos como vai ser o nosso sofrimento, sim, que vai ser durante o purgatório, e agora nós vamos ver o que vai acontecer aqui na terra. Estamos vendo aqui na terra o que está acontecendo. Oh, como chorarão quando o anjo chamar todos os mortos para o julgamento! Sim, quando todas as coisas do mundo forem reduzidas às cinzas, a voz do anjo ressoará dizendo: levantai-vos, mortos, e vinde ao julgamento. Essa voz terrível será ouvida nos 4 cantos do mundo, no céu, no purgatório e no inferno. Ninguém poderá resistir ao mandado de Deus intimado por seu anjo. Todos ressuscitaremos com os mesmos corpos que tivemos, mas nem todos da mesma maneira. As almas santas descerão gloriosas do alto e darão a seus corpos aquele dulcíssimo abraço que os unirá para sempre. O corpo revestido com as 4 qualidades da glória, e as almas felizes e bem-aventuradas a abençoarão umas às outras com um consolo indescritível. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, aqui um ponto importante, pois nós cremos durante a vida e somos ensinados que no dia do juízo final é bem provável que todos vamos voltar com a idade de Cristo, ou seja, com 33 anos. Vamos voltar na forma ali em que Jesus, na idade que Jesus morreu, mas ali teremos, se somos salvos, se somos puros, voltaremos até mesmo com uma grandeza, né? Em toda a glória, abraçaremos nosso corpo e estaremos aqui, firmes e fortes para escutar e vivenciar este juízo final. Mas e as almas que estarão perdidas, as almas que estarão corruptas, né? Que não estão ali mais puras, como será retornar para o seu corpo? Ó pés abençoados, dirá a alma, que caminhastes pelos caminhos da virtude. Ó mãos felizes, que praticastes o bem. Ó língua bem-aventurada, que disseste a verdade e entoastes os louvores divinos. Ó sentidos todos, que vos fechastes à iniquidade e abraçastes a justiça. Agora vós recebereis a recompensa das mortificações e penitências. Agora vós desfrutareis de todas as delícias e consolações. Agora, corpo meu, desfrutarás de uma glória eterna. Nem os olhos virão, nem os ouvidos ouvirão, nem entendimento algum pode compreender o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Veja, meus irmãos, isso aqui é a palavra de Santo Antônio Maria Claret, né? O que ele está dizendo, nos explicando neste dia em que os justos serão realmente recompensados. Benditas sejas, alma minha, dirá o corpo, bem-aventurada sejas, porque me dirigistes e governastes, porque me ensinaste o caminho da santidade, porque me obrigastes a guardar os preceitos de Deus e da Igreja. Vem, minha companheira fiel e abençoada, vem. Gozemos juntos do prêmio das virtudes, unamo-nos para desfrutar de Deus eternamente. Assim dirão os justos, né? Santo Inácio vem nos falar isso.
Vem, 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 minha alma, porque estamos prontos, né? Tivemos uma vida certa, uma vida justa, uma vida correta. E agora vamos desfrutar. Então não tenhamos medo. Por isso o cristão não teme a morte, pois ele confia na esperança, ele confia no prêmio que há de receber. Né? A alma do justo trabalhará firmemente neste caminho puro de santidade. E seremos nós. Não precisamos ser sacerdotes, não precisamos ser consagrados. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, podemos até fazer consagração a Nossa Senhora, né? Uma consagração ao Espírito Santo, mas como leigos, nós podemos ser cristãos de fidelidade, podemos ser cristãos íntegros à palavra e os preceitos de Deus. Mas quão contrário aquilo que guarda os réprobos. Bom, nós vimos os justos e agora os pecadores. Que saudações diferentes trocarão entre si os condenados. Olharão um para o outro e ao se verem corpo e alma sujos, feios e horripilantes, se amaldiçoarão com grande raiva e furor. Ó corpo abominável, dirá a infeliz alma. Ó pilha de corrupção, hei de entrar nessa fetida prisão? Devo-me enfiar neste lamaçal de imundície? Ó corpo maldito, por dar prazer, vejo-me condenada. E queres que eu esteja em tua companhia? Volta, infeliz, à sepultura para ser o banquete dos vermes, e deixe-me ir sozinha ao inferno. Ó alma traidora, responderá o corpo, tu tens a culpa da minha perdição. Para que Deus te criou, senão para me governar? Não devereis tu mortificar meus apetites brutais? Olha a pergunta que faremos, né? Não, nós não, né? Esperemos que não façamos essa pergunta para nós mesmos, né? Não estavas tu obrigada a me guiar pelo caminho do céu? Então por que me deixaste seguir pela senda dos vícios? Ó maldita, afasta-te da minha presença, pois eu preferiria antes ver o demônio que a ti. Veja o tamanho do desespero nessa situação, irmãos. Veja. Porque a nossa alma está corrompida, né? Ela já se perdeu ali, ela já está condenada, né? Tudo isso aconteceu. Mas veja tudo que nós vimos até agora. Nós sabemos como evitar isso e como não poluir a nossa alma. Nós sabemos como evitar esses pecados veniais ou simplesmente a companhia daquelas pessoas que vão nos levar ao pecado. Nós sabemos disso. E aí no dia do juízo final nós vamos culpar a nossa alma porque foi ela que se corrompeu e ela que condenou o nosso corpo? Será? Veja como ingrato vai ser, né, depois que formos condenados. E é por isso que o pecado vem pesando e nos transforma em demônios. Porque nós não veremos mais o que foi a nossa culpa, mas sim vamos culpar aquilo que deveria ter nos salvado. Assim se amaldiçoarão esses antigos companheiros de maldade. Assim sentirão repulsa ao se juntarem àqueles que antes se amavam tão desordenadamente, mas terão que fazê-lo mesmo que os entristeça. Dessa forma ocorrerá a ressurreição dos mortos e todos, os justos mais resplandecentes que o sol e os réprobos mais horripilantes que um monstro. Todos se reunirão em um lugar e aguardarão o juízo de Deus. Nossa, né? Não vai ter como escapar, né? Veja, meus irmãos, estamos ali no que diz o dia do juízo final. Então todos seremos chamados de volta e vamos nos apresentar diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Não tem como escapar. Então, mesmo que eu seja uma pessoa muito justa e volte em toda a minha glória ali responder a Deus, o pecador também voltará, mesmo que ele esteja destruído, horripilante, como o próprio autor nos diz, né? Todo desgraçado ali, mas vamos estar presentes. Todos devemos responder a Deus, todos. Isso é um fato, tá? Não tem como escapar disso, não. E agora vamos ver os afetos que falava o ponto número 2. E o primeiro afeto é a admiração. Ó ressurreição, sim, eu hei de ressuscitar.
Mas como ressuscitarei? Olha, estamos felizes que vamos ressuscitar, mas olha a preocupação já aqui do autor. Olha que graça, eu vou ressuscitar. Mas como que eu vou ressuscitar? Como será que eu serei ressuscitado? Estarei entre os justos ou pertencerei à classe dos réprobos, né? Vou estar entre os gloriosos ou com os condenados? Olha tuas obras e elas te dirão. É a admiração. Eu estou admirado porque eu sei que irei ressuscitar um dia. Mas eu vou ter que ter esse cuidado para saber como que eu vou ressuscitar neste dia. E vamos falar do propósito no segundo afeto. Senhor meu Deus, eu detesto e abomino todos os meus pecados. De agora em diante, me esforçarei para realizar todas as boas obras que puder, pois são essas que me serão proveitosas naquele dia terrível. São por essas obras que merecerei e perdão, meus irmãos. São por essas obras que merecerei a ressurreição triunfante e gloriosa, especialmente a comunhão frequente e fervorosa. É o propósito. Eu vou seguir neste caminho para que eu possa receber, sim, esta ressurreição e que eu venha em glória, de que eu deteste e abomine todos os pecados, para que eu não volte nesta ressurreição como um demônio horripilante. Muito bem, meus irmãos, e agora vamos ao ponto número 3, que é o julgamento implacável para uns e consolador para os outros. Descerá lá do alto o soberano juiz com grande resplendor e majestade. Sua visão causará alegria aos escolhidos e espanto aos pecadores. Aqueles serão colocados à direita e estes à esquerda. Que desprezo, alma minha! Para os príncipes e senhores da terra se verem confundidos, misturados e rebaixados junto aos malfeitores e os mais vis escravos. Que doce consolo para os pobrezinhos do mundo encontrarem-se na companhia dos santos príncipes da terra e dos anjos do céu. E o quanto tu achas, alma minha, que a ímpia e a soberba Jezabel daria para estar ao lado da humilde e piedosa Ester? O quanto daria naquele dia a apostada Juliano por estar em companhia do católico São Fernando? O que não faria o pérfido Judas por estar à direita de seu divino mestre? Oh, quão grande será o pânico daqueles miseráveis réprobos! Que gritos tão lastimosos darão! E o que será quando a consciência de cada um for vista em toda a clareza? O que acontecerá quando as intrigas, as trapaças, as mentiras, os roubos, os homicídios, todos os crimes dos pecadores forem revelados diante do teu mundo? Céus, que vergonha tão grande, que dor tão extrema! Os pecadores rugirão de raiva, pedirão às montanhas que caiam sobre eles e os sepultem sobre seus destroços, mas de nada lhes servirá. Mesmo contra a sua vontade, terão que enfrentar a rigorosa prestação de contas que Deus lhes exigirá. Como comentado antes, não importa quem você é, quem você vai ser, como vai ser, você vai morrer e como você vai ressuscitar. Todos teremos que prestar contas a Deus. E ali todos seremos chamados. Ouvi, homens, prestai atenção, povos, escutai, nações, dirá o Senhor, o que deveria ter feito pelos pecadores que não fiz? Convidei-os à paz, chamei-os com misericórdia e adiei os rigores da minha justiça. Mas esses miseráveis sempre se mantiveram obstinados na culpa. Dirigi-me a eles através dos pregadores do meu evangelho.
Adverti-os pelos ministros da penitência e os ameacei com castigos. Mas esses pecadores menosprezam tanto as vozes de clemência quanto as vozes de justiça. Tirei-os do nada, preservei-lhes a vida e os redimi com o custo do meu sangue. Mas esses ingratos abusaram de tantos benefícios, ultrajaram o meu santo nome e pisotearam o meu sangue precioso. Calei-me diante de tudo, suportei com grande paciência e esperei por muito tempo pela sua conversão. Mas qual foi o fruto de tanta demora? Pecados, injustiças, desonestidades, ódios, sacrilégios e toda espécie de iniquidade. Pensavam que eu ficaria em silêncio para sempre? Agora falarei com todo o meu poder e vos afundarei nos abismos. Ide, malditos, para o fogo eterno, afastai-vos de mim para sempre. Veja, meus irmãos. Ah, mas Deus não teve compaixão de mim, por que Deus não me perdoou? Ora, ele te deu todos os motivos para se arrepender e buscar a ele. Te deu todos os ensinamentos para se converter e pedir perdão. Mas aí, você esperou o dia da morte e não deu tempo no teu último soluço de vida, não deu tempo de pedir para que um sacerdote te perdoasse, que se entregasse toda aquela corrupção no teu coração. Não deu tempo naquele momento que você recebeu a unção, né, e recebeu o corpo de Cristo. Não deu tempo de você comungar e pedir perdão. E você ficou, né, não deu tempo de falar porque os teus pecados já eram tão grandes e o demônio queria tanto você que você não conseguiu professar, né, ali o perdão que você estava buscando. E aí você morre. E aí? Sua alma já está condenada. E como que nós vamos fazer? Vai ter como remediar isso? Não tem mais. Não consegue. Não vai conseguir. Por isso que em vida nós temos que procurar isso. Em vida nós temos que nos converter e procurar uma vida santa. Se somos casados, formamos um amor de Cristo ali, uma igreja doméstica, uma unção espiritual através do sacramento. Quando temos filhos, nós somos obrigados a mantê-los na catequese, não só a mandar para a catequese, mas começar aqui dentro de casa, começar uma catequese, ensinar eles as orações, ensinar nossos filhos o respeito, né? O chamar-se de senhor e senhora, já começa por ali, hoje nós vemos tantos pais que não querem ser chamados de senhor e de senhora, que o filho chama de você. Mas meu Deus, nós temos os mandamentos, nós temos os evangelhos, nós temos tantas coisas que já nos encaminha para que não chegue o momento da nossa morte e não tenhamos fôlego, não tenhamos ânimo de simplesmente pedir perdão, de pedir para um sacerdote nos dê a comunhão. Vamos correr tanto risco que vamos esperar no dia da morte? Será que vamos ter que esperar chegar o dia da morte para tentar ali jogar nossa última ficha? Eu vejo em tantos lugares que dizem assim, se no momento da sua morte você aceitar Jesus como teu verdadeiro e único Salvador, você pode morrer que será salvo. Sim, mas se você não confessa teus pecados, não adianta dizer que eu aceito Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu sei que Ele é o caminho da salvação, mas se eu não me confessar, se eu não entregar o meu coração verdadeiramente ali, não vai adiantar eu dizer isso, vai ser palavras ao vento. Palavras ao vento, meus irmãos. Continuamos. Então, voltando-se para os seus escolhidos, com um semblante benigno e sereno, dirá... Aqui nós estamos escutando na palavra de Deus. Deus falando para aqueles que estão no julgamento. Vós sois minha porção escolhida, meu orgulho e minha coroa. Ainda que sejais da mesma carne e sangue que os réprobos, não vivestes feito eles. Ajustastes vossas vidas aos meus preceitos e leis, e agora desfrutarei da minha recompensa eterna. Vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Que sentenças tão distintas, alma minha! Ao ouvir primeira, os réprobos rugirão enfurecidos,
blasfemarão contra seus pais e contra si mesmos, ficarão furiosos contra tudo, e entre ressentimentos, fúrias e desespero, descerão feito raios ao inferno. Ao ouvir a segunda, os justos proferirão 1000 bênçãos, abençoarão suas mortificações e trabalhos, abençoarão sua fé, sua esperança, sua caridade e outras virtudes, e entre bênçãos e regozijos entrarão na posse da glória. A partir desse momento, estes serão felizes por toda a eternidade e aqueles desafortunados para sempre. Os primeiros gozarão de bens imensuráveis, os últimos sofrerão males infinitos. Os escolhidos desfrutarão sem fim de todas as malícias e os réprobos experimentarão sem alívio todos os tormentos. E aí nós sabemos já, né, meus irmãos e minhas irmãs? Nós sabemos que já vimos como que vai ser lá no inferno, né? Um será mergulhado numa lava de fogo, de metal derretido. O outro realmente receberá mercúrio derramado por sua pele, pelos seus olhos, enquanto o outro enfiará sobre sua garganta para que vá derretendo tudo por dentro. Outro será amarrado e serpentes o consumirão. Né? Lembram desta visão do inferno que Santo Inácio nos mostrou? É isso aí. Nós podemos caminhar, escolher qual caminho seguir. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil. E com isso terminamos o ponto número 3 e vamos ver sobre os afetos. E o primeiro afeto que vamos ver é a vergonha. Que grande vergonha não sentiria uma pessoa de honra ao ver os seus defeitos ocultos expostos para uma grande multidão. Pois no dia do juízo todas as faltas em que caístes por pensamentos, palavras e ações serão expostas diante de todo mundo, a menos que te confesses bem de todas elas. Então sim, todos os seus pecados confessados corretamente serão perdoados, encobertos e apagados. Aí sim, né? Aí vamos manter isso para que... Assim, irmãos, esse afeto fala da vergonha. E nós não podemos ter vergonha, né? Quando chegamos ali para nos confessar, não podemos ter vergonha. Nós temos que contar, nós temos que abrir nosso coração. Afinal, é um sacerdote ungido que está na nossa frente. Então, por isso que fazer o exame de consciência bem feitinho. E o que esses exames, esses exercícios aqui já vêm nos mostrar? Ao olharmos para dentro de nós, olhar para a nossa alma como se fosse um espelho. E ali olhar tudo o que nos envergonha, né? A vergonha que nós sentimos agora por lembrar dos pecados que cometemos não pode ser maior do que na hora que formos nos confessar e não o falarmos, né? Não tem como, não tem nem lógica para isso, né, meus irmãos? Por isso que não vamos ter daí a vergonha no dia do juízo final, porque daí tivemos como contar os nossos pecados e pedir redimissão deles, mas não o contamos por vergonha, mas daí no dia do juízo, Jesus, Deus, vai abrir ali o livro da vida e ali vai expor. E daí? Daí o mundo inteiro estará ouvindo daí? Você poderia ter sido confessado somente para uma pessoa, que era o sacerdote, mas daí todos vão ouvir. E aí que vai ter a vergonha. E o segundo afeto, vamos colocar mais uma vez o propósito. Proponho confessar bem todos os meus pecados sem ocultar nenhum por vergonha. Pois se agora sinto-me envergonhado ao relatar meus pecados ao Padre Confessor, como será a vergonha que terei que suportar naquele dia em que o Senhor tornará públicos todos os meus pecados não confessados ou mal confessados diante de todo mundo? Foi o que acabei de falar aí, né, irmãos? Veja, é exatamente isso. O autor tá dizendo exatamente isso. Se temos vergonha agora para nos confessar, imagine então quando chegar lá ao fim de tudo e lá será exposto para todos ouvirem, né? Aí sim terá tamanha vergonha. Não quero mais pecar, nem mortal, nem veniamente, né? Olha o que o autor vem dizer, como propósito. Não quero cometer um pecado mortal, né? E nem um pecado venial. Lembra que é venial? Um pecado leve, um pecadinho, né? Nada disso. Quero ser bom e serei. Com a graça de Deus, abster-me-ei de todo pecado. Praticarei as virtudes, observarei a santa lei.
Seguirei os conselhos evangélicos, recebendo com frequência os santos sacramentos. Serei devoto da Maria Santíssima e me dedicarei de todas as 14 obras de misericórdia. Veja, meus irmãos, dos conselhos evangélicos. Por que conselhos evangélicos? Porque nós seguimos o Evangelho de Jesus Cristo. Temos ali 4 livros do Evangelho de Jesus Cristo na nossa Bíblia, mas claro, não só isso, toda a história da Bíblia, tudo que nós vemos no Antigo Testamento quanto no Novo, as cartas de São Paulo, os Atos dos Apóstolos, tudo. O livro de João, por exemplo, de João Batista, tudo está ali já para nos guiar, para nos aconselhar nessa caminhada. Somos devotos também a Maria Santíssima. Por exemplo, quantas vezes ao longo do ano existem cursos de consagração a Nossa Senhora? E claro, nós devemos muito a ela, devemos ser escravos de amor a Nossa Senhora. Não podemos simplesmente colocar Maria como uma divindade. Não. Ela é santa? Sim, claro que é santa. Ela é bendita? Com certeza, o próprio anjo disse isso, Veja, meus irmãos, o carinho que Deus teve por ela, por a escolhê-la, para trazer a sua forma física, a Jesus Cristo, seu Filho amado, parte dele, vir a este plano terreno. Então sim, nós devemos sempre nos devocionar a ela, pedir que ela interceda por nós perante Jesus Cristo, perante Deus, perante o Espírito Santo. Veja, olha tudo que ela fez na história, irmãos? Não vamos aprofundar nisso, seria para um outro vídeo. Mas veja, meus irmãos, como podemos nos aprofundar mais na vida de Nossa Senhora, e ela vai carregar-nos de mão dada, literalmente de mão dada, vai nos levar, nos ajudar a caminhar. Como eu já comentei com vocês, Pedro está com a chave dos portões do céu, mas aí tem um outro lugarzinho que está passando ali, está entrando almas, e é por onde? Pela oração do Rosário. E vamos concluir com isso, estas nossas meditações de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Vamos repetir mais uma vez? Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos fazer as nossas orações da conclusão da meditação. Façamos a nossa ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha mãe, aos anjos e santos de minha devoção, que intercedais por mim e me alcanceis esta graça. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja com vocês neste dia e procuremos sempre caminhar sobre sua companhia. Deus vos abençoe. Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Salve Maria!